Esses últimos dias eu estava pensando e meditando nesse tema e o Senhor falou bastante forte ao meu coração. E sobre isso nós vamos conversar um pouquinho aqui nessa noite. Vamos prosear acerca da palavra do Senhor sobre a graça suficiente de nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vamos pensar um pouquinho sobre essa maravilhosa graça sobre as nossas vidas constantemente. Todo mundo achou? Vamos ler do versículo 1 até o 10, para que a gente possa entender melhor. O título nos diz assim: a visão de Paulo. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem que em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e viu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso, para que ninguém pense ao meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Só de ler esse texto, a gente já começa a perceber que hoje a gente, como crente cristão, e a gente falar que tem prazer no sofrimento já soa meio estranho, né? Porque o que se veicula por aí é que ser crente é sinônimo de prosperidade financeira, de grandeza, de nome, de carros, de bens, de casas, de tantas posses e de tantas alegrias, que é tudo de bom, que é mil maravilha, que é status, que é tudo o que esse mundo oferece. Mas a gente vê aqui já Paulo dizendo totalmente ao contrário, que ele se gloria nas perseguições, nas tribulações, nas lutas, nas prensas de Jeová, nos apertos. E é isso que a gente vamos tentar entender aqui nessa noite, o que significa isso. E como a gente pode aprender com Paulo e tentar, pelo menos, aplicar em nossas vidas, no nosso dia a dia. Eu trouxe aqui algumas versões de algumas Bíblias, estudando, para a gente ter uma ideia da resposta que Deus deu para esse homem. Paulo, não é esse Paulo meia boca aqui não é qualquer um, é Paulo, o cara que escreveu quase o Novo Testamento inteiro sozinho. E Deus trata ele dessa maneira. Veja bem, nós acabamos de ler, né, na NVI, e na Almeida Revista e Corrigida diz assim, ó: a minha graça te basta. Na Almeida 21, que a gente está usando aqui também, né? A minha graça te é suficiente. Na Bíblia Mensagem, que é uma Bíblia mais parafraseada, né? A resposta está na seguinte forma: minha graça é o bastante.
é tudo o que você precisa, Paulo. Na NVT, Nova Versão Transformadora 21, diz assim: minha graça é tudo de que você precisa. E essa aqui eu achei mais interessante, na Bíblia Viva. Olha só, ela traduz bem assim: um não de cara, bem grande. Não, ponto. Mas eu estou com você. Isso é tudo que você precisa. Precisa de algo mais? Mas a gente sempre quer mais, né? Dependência de Deus. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Negócio meio difícil de entender, né? O contrário, o oposto, o antítese. Quando eu sou fraco, é que sou forte. Isso para o mundo é loucura, não existe. E aí, a gente vai ver que a graça de Jesus está disponível para os fracos, os que reconhecem que são carentes, que são frágeis, os que reconhecem que são ou estão debilitados. A graça de Deus está disponível para aquele que sabe e reconhece que não é habilitado para fazer. A graça de Deus está disponível, por exemplo, para aquele que está sem vigor, para aquele que se acha insuficiente. A graça de Deus está disponível para os crentes improváveis, assim como eu sou um deles. A graça de Jesus e Deus está disponível para aquele que nada tem a oferecer. E a gente pode fazer aqui um contraste que a graça de Jesus ou de Deus nunca está disponível para aquele que se acha cheio, aquele que se acha forte em si mesmo, aquele que se acha grande, aquele que se acha autossuficiente. A graça de Deus nunca está disponível para aquele que se acha sempre o melhor, completo em si mesmo. Nós fomos chamados a sofrer e trabalhar, servi-lo arduamente, mas com essa chamada vem toda a graça que nós necessitamos. Paulo nos mostra como Deus, em sua infinita sabedoria, equilibra em nossa caminhada cristã glória e sofrimento. Um contrapeso, né? A gente pode imaginar aqui uma gangorra, sempre Deus nos equilibrando entre vitórias e decepções, entre ganhos e perdas, entre alegrias e tristezas, entre momentos de felicidades e talvez momentos de angústias, em momentos de tantas coisas que a gente pode ficar mencionando aqui. E o Senhor sempre fazendo esse balanço nas nossas vidas, esse equilíbrio. Para quê? Para não nos perder. A soberba desqualifica qualquer crente, qualquer pessoa. Vamos tirar fora do ambiente cristão. A soberba, ela desqualifica qualquer ser humano. Quem gosta de andar, vamos ser sinceros, com gente soberba, com gente cheia de orgulho, que despreza, que menospreza, que pisa, que maltrata. Ninguém gosta de estar junto de pessoas assim. E ainda mais nós cristãos, jamais nós aprendemos isso de Cristo. Jamais nós temos esse espelho nesse sentido de soberba, de orgulho. Então a soberba desqualifica qualquer crente, mas o sofrimento não. Quantos crentes piedosos, quantos crentes fiéis a Deus, quantos crentes que oram, que buscam, que servem ao Senhor de coração limpo, com integridade e que sofrem, e que padecem, que passam por enfermidades, por desemprego, por tantas dificuldades,
mas o sofrimento nunca desqualifica um crente. Tem alguns, né, que olham e falam, olha, ele está em pecado, né? Mas isso a gente já sabe como funciona. Mas diante de Deus, o sofrer jamais nos desqualifica. E aí vamos pensando mais um pouquinho. Gálatas capítulo 4, versículo 14, Paulo talvez está falando de uma enfermidade, ou talvez ele está falando de tantos outros sofrimentos que ele passou na vida, né? Então, para a gente entender esse não que Deus fala para Paulo, vamos ler um capítulo antes. No capítulo 11, é só você voltar a página aí. Eu vou ler do 11 do 23. Só para a gente entender, para a gente ver. São eles, servos de Cristo. Paulo ele está aqui defendendo o seu ministério, né? Diante de várias acusações que ele estava recebendo no momento. São eles, servos de Cristo, estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Veja bem, Paulo dizendo, trabalhei muito mais. Fui encarcerado, preso, né, muitas vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 chibatadas. Você tem ideia do que é levar 5 vezes 39 chicotadas? E não é igual a mamãe batia não com chinelinho. Era para arrancar o couro mesmo. E aí dos judeus, né, usavam vara. E aí ele continua. Parei no insensato severamente. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas. Aqui já era surra da forma romana, era com vara. Então veja bem o que o Paulo passou. Uma vez apedrejado, não é aquelas pedrinhas que a gente compra para fazer construção, não, é pedra para matar mesmo. Uma vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigo de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Já pensou se sou eu que chego diante de Deus e talvez se fosse uma doença mesmo e orasse pedindo para Deus me curar e Deus me falasse, não vou te curar. Imagina eu aqui, será que eu iria aceitar o não de Deus? Talvez eu já iria lançar em rosto, né? Senhor, tudo isso que eu acabei de ler aqui, eu passei por amor do teu nome, apanhei, passei frio, tudo isso eu suportei por amor da tua palavra e agora eu estou pedindo para o Senhor simplesmente tirar essa enfermidade de mim, o Senhor me diz não. Dá para a gente tentar imaginar isso? E aí a gente vê Paulo recebendo esse não de Deus. Se fosse eu já ficaria nervosinho com Deus. Já não ia mais ser crente, já ia sair batendo o pé já e falar, não volto mais na igreja, não vou mais evangelizar, não vou mais fazer nada, não vou mais ajudar, não vou para a igreja, porque na hora que eu preciso, Deus me dá um não na minha cara. E como Satanás é astuto, irmãos, ele usa todas as possibilidades, todas as suas armas, para nos atacar. Quando estamos em situações difíceis, vulneráveis, enfermidades dolorosas, ele lança em nossa direção suas setas, tentando nos fazer
desacreditar do amor e cuidado de Deus. Porém, o espinho na carne de Paulo não tinha o propósito de levá-lo a pecar contra Deus, mas de afastá-lo da soberba. O próprio Paulo orou por tantas pessoas doentes, enfermas, viu tantos milagres Deus realizou através da vida dele, do próprio Paulo, através das suas orações, mas quando pediu por si mesmo, 3 vezes, ele ainda coloca aqui, né? Ele faz questão, 3 vezes orei a Deus, ele ora a Deus e não recebeu a cura que ele pediu. Quando Deus nos responde, quando Deus não nos responde como desejamos, não quer dizer que não nos ame, ou simplesmente que não quer nos atender, ou até mesmo não está ouvindo nossas orações. Seus pensamentos são sempre mais altos que os nossos, seus caminhos são perfeitos, seu propósito é sublime, sua vontade é perfeita e sempre nos leva para experiências profundas de intimidade com Ele. Deus não deixou de responder às orações de Paulo, mas respondeu com um não. Você já prestou atenção que muitas vezes, eu não sei se sou só eu que sou meia boca, eu sempre oro a Deus pedindo, no final eu falo, Senhor, que seja feita a tua vontade, mas no fundo, eu sempre quero que seja a minha vontade. Ah, Senhor, se tu quiser, mas lá no fundinho a minha vontade é que Deus faça como eu estou pedindo. É só eu que sou assim? No final, o propósito é sempre aquele fiozinho lá no íntimo. Ah, como eu queria que Deus fizesse a minha vontade. Mas às vezes Deus fala não, sim. E às vezes Deus nos deixa no silêncio. Eu costumo dizer que as coisas com Deus, quando Deus está no negócio, é sem dor, é sem confusão, é sem sofrimento, é sem escândalo, é sem contenda. E às vezes aí a gente começa a perceber que Deus está permitindo. Às vezes não precisa Deus dizer não. Quando a gente vê que as coisas estão erradas, não dá certo e a gente continua insistindo, é a gente parar para meditar e a gente for orar, buscar a presença, buscar a vontade de Deus. O Espírito Santo vai soprar no meu e no seu coração que não é a vontade dele. Mas a gente persiste, a gente insiste, porque no fim eu quero ser atendido da minha forma egoísta. Porém, Deus disse não para Paulo. Porém, ele lhe consolou dizendo: Filho, a minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Os maiores pregadores, os maiores pastores, teólogos, missionários, profetas, professores, intercessores, são vasos de barro, frágeis, usados pelas mãos do Deus Todo-Poderoso. Em 2 Coríntios, eu não vou parar para a gente ler, para a gente ganhar tempo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9, nos diz assim, ó: De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Isso é a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Filipenses capítulo 4, versículo 11 e 12, está escrito assim, ó, Paulo agradecendo as ofertas dos irmãos. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado,
pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então a gente começa a entender que a caminhada com Deus não é lá muito fácil, porque a tendência humana nossa é nos relacionarmos com Deus numa relação de ganho, né? A gente, até questão cultural isso, a gente se aproxima de Deus com o propósito de ganhar alguma coisa. Nem que for a salvação, mas a gente se aproxima de Deus com o propósito de ganhar algo. E nesses últimos tempos, desse último século, a gente vê as pessoas ensinando, graças a Deus aqui não, quase que as pessoas se ter um relacionamento interpessoal com Deus, quase que um relacionamento comercial. Um relacionamento onde as pessoas vão a Deus porque querem alguma coisa. E hoje se oferecem as coisas mais variadas do mundo. E a gente vê que lá na tentação de Cristo, quem ofereceu todas as coisas desse reino aqui, não foi Jesus, foi o diabo, né? Então não é isso que Deus morreu na cruz, não foi para isso, para nos oferecer isso. Embora eu não estou fazendo aqui apologia à pobreza e à miséria, não, irmãos. Eu estou fazendo aqui o contraponto para a gente entender os mistérios de Deus na nossa vida. Diante do não, Paulo não se revolta contra Deus, não questiona. Ele se rende por completo, se humilha e declara que se gloria mais nas fraquezas, para que sobre ele venha o poder de Deus. Paulo encerra com um paradoxo mais interessante para a vida do cristão, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quanto mais forte nos sentirmos em nós mesmos, menos dependente de Deus seremos. Já prestou atenção, né? Que quando a gente está tudo muito bem, né? Quando a gente tem dinheiro, quando a gente tem tudo, tem saúde. O pastor até esses dias aqui, acho que foi domingo, falou da casa na praia, né? Quando a gente tem aquela casa na praia, está morando bem numa mansão, depois compra a mansão, aí compra a casa na praia, aí depois compra a casa na praia, compra ali no vizinho nosso aqui em Alphaville, aí depois compra em Alphaville, e aí já quer comprar lá nos Estados Unidos, e assim é sempre, né? Nunca estamos satisfeitos. E aí, irmãos, quando está tudo bem, é natural nossa, da natureza humana, a gente esquecer de Deus. A gente não procura Deus. Mas quando vem o perrengue, aí a gente corre. Quanto mais enxergamos nossas fraquezas, mais dependentes de Deus nos tornaremos. Mais nos lançaremos aos seus pés. Mais suplicaremos sua graça. Mais humilde nos tornaremos e mais perto de Jesus estaremos. Eu, na minha vida mesmo, quantas experiências eu vivi, quanto mais um aperto eu passei, é momento que eu mais choro nos pés de Jesus. Posso perder tudo, tá perdendo tudo, descambando tudo, mas a gente está sempre correndo dos pés de Jesus. É o Senhor querendo nos ensinar, como Pai, nos mostrar o que é melhor para nós. E a gente entende que a nossa força não vem de nós mesmos, mas vem do alto. E quanto mais clamarmos, mais receberemos sua graça. E o que é a graça? Favor imerecido? Somente isso? A graça, irmãos, é o oposto do mérito, para a gente definir aqui, para a gente entender. A graça
é o oposto do mérito. Tudo na vida do crente, espiritualmente, é a graça de Deus. Começando pela salvação. Somos salvos pela graça. Os dons é graça. Orar, falar, pregar, evangelizar, ofertar, trabalhar na casa do Senhor, na obra do Senhor, é tudo graça. Não podemos nada, não somos capazes de nada, não somos habilitados de nada. Aqui, ninguém é o expert em nada, ninguém pode nada. Tudo é Ele, tudo é graça do Senhor sobre as nossas vidas. E isso é que faz a vida do crente interessante, desafio todos os dias, toda hora, todo momento, porque qualquer dificuldade, qualquer barreira, qualquer desafio, qualquer oposição, qualquer aperto, qualquer perseguição, é com Ele, é nele, é olhar para Ele, é buscar aos pés de Jesus, é clamar, é chorar, é se humilhar, porque a gente olha para a cruz e percebe que não temos nada, que não somos nada, que não podemos nada, e que é tudo com Ele, para Ele e por Ele. É tudo graça de Deus. Estou aqui hoje com esse microfone na mão, é graça de Deus. Não tenho nada de mim para falar aqui. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nada teria, nada seríamos. E é tudo a graça do Senhor. O perdão dos pecados e todas as bênçãos espirituais são concedidos somente pela graça. Para que jamais um dia eu possa dizer quando chegar lá no céu, ó, valeu, hein, pastor André? Ó, fui crente, fui fiel a Deus, por isso que eu estou aqui hoje. Nada. É graça. Foi a graça que nos trouxe aqui hoje, nessa noite. É a graça que nos levantou hoje para trabalhar. É a graça de Deus que nos sustenta. É a graça de Deus que nos dá sabedoria para educarmos nossos filhos. É a graça de Deus que nos dá sabedoria para fugirmos das tentações. Tudo é graça. Se eu me colocar de pé, estufar o peito e dizer que eu vou fazer, que eu vou vencer, eu estou acabado. É tudo pela graça e misericórdia do Senhor. Fomos reconciliados, perdoados e adotados por Deus. Isso fala de paternidade divina, graça. Imagine uma criança no orfanato. Essa noite eu estava meditando sobre isso. À espera de que alguém possa adotá-lo. Minha irmã, uns dias ela visita o orfanato no final do ano, né, e mobiliza a empresa para as pessoas adotar uma criança, levar roupa e visitar aquelas crianças. Eu nunca fui porque eu não aguento. Se eu for lá, eu quero trazer tudo a creche. O orfanato, eu não aguento com criança. E ela fala para a gente, olha, você precisa ver. As crianças, quando é dia de visita, é o dia mais feliz da vida daquelas crianças. Sabe por quê? Porque elas esperam um lar, elas esperam uma família, elas esperam um pai, elas esperam uma mãe. E talvez aquele dia de visita, o pai vai encontrar ela e vai levar para casa. E ela vai ter um abrigo. Ela vai ter alguém para chamar de pai. Ela vai ouvir pela primeira vez, talvez, alguém dizer assim para ela, filho, filha. E o que aquela criança tem para oferecer para aquele casal? Nada. Só amor, só gratidão. E isso é o que Deus fez por mim e por você. Nós estávamos lançados na escuridão, nas trevas, no inferno. Não tínhamos nada para oferecer para o Senhor, para Jesus. E Ele nos tirou de lá, nos colocou aqui nesse lugar. E isso é graça. Isso é graça do nosso Pai sobre as nossas vidas. Então, irmão, nós precisamos voltar para casa regozijando-nos, alegres e felizes, somente pela graça
pela salvação, já é motivo de todos os dias agradecermos, de andarmos de joelhos, prostrados, 24 horas por dia, pela graça, pelo dom da salvação. Isso já é suficiente demais. Efésios capítulo 1, versículo 7 nos diz assim: Nele tem a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 7. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Efésios capítulo 3, versículo 8. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Privilégio de pregarmos a palavra, de falarmos do amor de Cristo. Isso é graça. Compartilhar a graça de Jesus. Nem isso de falar, de evangelizar é nosso. É graça de Cristo. Já estou caminhando para encerrar, pastor. Nossa salvação através de Cristo já deveria ser nossa total satisfação, regozijo, alegria, motivo de gratidão todos os dias, motivo de festa, culto de ação de graças todos os dias. Deveríamos nos contentar nessa vida apenas pelo fato de termos Deus como nosso Pai. Você já prestou atenção àquelas pessoas que usam aquelas crianças para pedir esmolas por aí? Nos trens é cheio, né? Nos ônibus, nas ruas, nas calçadas. Você já parou para perceber, enquanto o pai ou a mãe carrega aquela criança nos braços pedindo alguma coisa para comer, essa cena deixa muito claro que aquele pai ou mãe não tem nada a oferecer para aquela criança, assim, economicamente dizendo. Nenhum futuro para a criança. Mas aquele inocente que está nos braços daquele pai ou daquela mãe, você já percebeu que a criança nunca tem vergonha? Ela nunca se sente constrangida? Muitas vezes eu fico observando, e às vezes elas estão até com um brinquedinho na mão, brincando no colo, o pai e a mãe pedindo ali um centavo. Para aquela criança, naquela fase, naquele instante ali que a gente observa, estar no braço do pai ou da sua mãe, isso é o suficiente. Eu não estou dizendo para a gente ser alienado, não, irresponsáveis. Para aquela criança não importa, para ela não tem consciência se aquele pai é rico ou se é pobre. O que importa é ser filho. E é esse pensamento que eu quero trazer para nós aqui nessa noite. Ser filho do nosso Deus é para ser o suficiente para mim e para você. Não importa o que você está passando. Não importa o que eu estou passando. Não importa se eu estou morando bem ou mal, se eu estou vindo para a igreja de ônibus, de carro, de Uber, a pé. Não importa se eu ganho 10 mil, se eu ganho um salário mínimo. Isso às vezes dói, mas o que mais importa é ser filho. E estar ciente de que a graça se aperfeiçoa na fraqueza. Outra coisa que eu observo. Já viu aquele pessoal que mora na rua? Direto eu vejo aquele cara puxando um carrinho cheio de papelão e 3, 4 cachorrinhos em cima. O cara não tem nada. Nem o prato de comida para dar para aquele animalzinho. Ele ganha doação de ração, as pessoas dão para ele e ele alimenta os cachorrinhos. E aqueles cachorrinhos são felizes. Ah, como eu queria, eu, Paulo, ser assim.
Estar contente somente por saber que Deus é o meu dono. Não interessa se amanhã eu vou ter o que comer, se amanhã eu vou ter o que vestir. Agora me veio aqui na mente, Mateus capítulo 6, as nossas ansiedades, os nossos sofrimentos pelo que havemos de comer, de beber, do que vestir. Não me importasse nada, eu queria ser assim. Que Deus, ser filho de Deus, ter Deus como meu Pai, já é o suficiente. Para onde Ele me mandar, eu irei. Não importa. Ele se responsabiliza, Ele sustenta. Quantas vezes eu, irmão Paulo aqui, fui levado a frequentar cultos com o título de Tarde da Bênção. Eu acho que só eu, né? Culto de Tarde da Bênção. Eu ia doido atrás de profecia. E ali naquele lugar se pregava apenas bênçãos materiais. Casa, carro, emprego, prosperidade. E aí sabe o que eu fazia? Eu ia, eu orava. Hoje eu vou receber minha bênção. Eu orava, eu ia. Cheio de fé e não recebia nada. Porque mantinha apenas um relacionamento de interesse com Deus. E não era isso que Deus queria para mim. Volta e meia eu estou dizendo eu, tá? Me revoltava contra Deus por não ter sido atendido da forma que eu desejava. E isso ia me frustrando, sabia? Estou falando eu. Ia me frustrando. Isso chegava a adoecer a minha alma. Porque muitas vezes a angústia pode ser gerada a partir de desejos não realizados. Ou pode ser até a condição natural do homem, né? Quando não se encontra o propósito de vida, isso gera angústia. Para que se viver? Ou quanto mais o homem possui, maior é a angústia também. Ou realizando algo e se decepcionar com os resultados, também pode gerar angústia. Tentar satisfazer a alma com coisas pode virar um ciclo angustiante. Não tem saída. Se a gente não tem nada, a gente pode se tornar uma pessoa cheia de angústia. Se a gente tem tudo também, isso não satisfaz a alma. Eu acabei de dar um exemplo aqui, pessoas que moram no carrinho de papelão e a gente vê que são pessoas felizes. Contrapartida aqui do nosso lado aqui, pessoas que moram em mansões, entra no seu escritório, pega uma arma da gaveta e tira a própria vida. Infeliz. Então, não é essas coisas que o Senhor tem para nós. A única cura para as nossas angústias, nossas faltas, nossas carências é Cristo Jesus. Hoje vivemos o conceito de amor bastante distorcido, né? O amor que só diz sim, um amor que concorda com tudo. Amar é ser submisso em todas as circunstâncias. Não é assim que a gente vê muitas pessoas falando que os pais estão estragando os filhos, cedendo para tudo, dizendo sim para tudo, os filhos fazem tudo, os filhos não estão sendo educados para perder, para uma competição, em qualquer que seja, nunca estamos habilitando os nossos filhos a ouvir um não, e a gente acaba estragando os nossos filhos, não é assim? Mas, por amor à nossa alma, Deus, aquele que verdadeiramente nos ama, muitas vezes nos responde com um não, mas um não cheio de amor, de cuidado e de graça. É o amor que preserva. É o amor, é o não que nos livra da morte. É o não que muitas vezes nos livra de um problemão lá na frente. O pastor aqui falou, né? Deu até o exemplo do Enzo, né? Quer um carro, mas o pai vai dar um carro na mão do filho. Não. E é isso que Deus faz. A gente às vezes fala, eu quero, mas se Deus der, o irmão Paulo vai se perder. E hoje eu estou mais um pouquinho, um tiquinho mais maduro, já consigo entender
que Cristo é o suficiente para mim. A minha alma anseia estar com Ele, viver eternamente com Deus. E às vezes a gente precisa passar por provações, porque os irmãos sabem, a gente olha para trás e a gente vê quantas coisas nós passamos, e que Deus sempre foi fiel conosco. Com você, pare aí para pensar, quantos apertos você já passou, quantas situações que você falava, agora acabou, agora fui-me, agora morri, agora não tem mais jeito. E aí no final, enquanto a gente está se debatendo, né, lutando, tentando com as nossas próprias mãos, parece que Deus vai deixando, né, a gente se afundar. A gente vai se afundando. Quando a gente já desceu a primeira vez, bebeu água, né, vai a segunda, bebeu água e volta. E aí a gente lembra de gritar por socorro, aí Deus vem com a sua mão potente e nos levanta e nos dá vitória. E com essas situações a gente aprende, a gente sai fortalecido, a gente tira muitas lições, e é assim que Deus trabalha. Então, o não de Deus, irmãos, às vezes dói na hora, mas depois a gente vai entender que foi para o nosso próprio bem. E aqui eu quero encerrar dizendo sobre nós aqui na Igreja Abrace. Estamos em momento de desafios, de crescimentos. O pastor falou que a gente tem vivido milagres. Sabe por que isso? Porque nós somos uma igreja que confiamos na graça do Pai. Nós somos uma igreja que não estamos interessados em coisas, em relacionamentos de ganho com Cristo. Nós somos um povo que o Senhor tem levantado em Osasco para ganhar alma, para falar da graça do Pai, para irmos nos orfanatos do inferno que estão cheios de pessoas ansiosas, sedentas, gritando na esperança de que chegue uma mão amiga estendida para tirar do sofrimento, dos pensamentos de suicídio, dos pensamentos de desânimos, aquelas pessoas que já não têm mais para onde correr. O Senhor nos colocou aqui para isso, e que nós continuemos esperando em Cristo, trabalhando por Cristo, levando essa graça, essa maravilhosa graça, a graça salvadora, esse dom de Deus para aqueles que nós encontrarmos por essas ruas, por esse bairro e por essa cidade. Amém? É essa palavra que o Senhor colocou no meu coração.